Meu nome é Bruno Killen e você está no Developer Deck 101. E se você ainda não está sabendo do último projeto que a gente está trabalhando aqui no canal, que é uma quantidade de vídeos enormes e live quase todo dia na semana, a gente está trabalhando no Starter Kit de SaaS para 2024. E aí primeira coisa que você pergunta é, mas que tipo de SaaS? Na verdade não é um SaaS específico de produto, e sim um Starter Kit que tem todas as funcionalidades necessárias para você criar o seu próprio produto e utilizar essas funcionalidades como início do seu projeto. Entre elas, a gente tem a parte de autenticação, a gente tem a parte de autorização, a gente tem um formulário que eu vou mostrar hoje, que é o nosso processo guiado, o Multi-Step Form, e a gente está trabalhando também, no finalzinho do vídeo eu te falo o que é, e é demais que a gente está trabalhando nas últimas lives. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente está no GitHub do Developer Deck 101. No GitHub é DevDeck 101, tá? Você chega aqui, me segue, entra nos meus repositórios aqui, entra nesse Off.js Prisma Template. Se você perceber, galera, já tem 103 estrelas. Então ele está esperando a sua. E tem que clicar nas notificações, porque você tem que ver que eu estou fazendo update direto aqui. Então eu tenho uma manutenção direta nessa brincadeira toda aqui. Só para você ter uma ideia, se de repente você caiu de paraquedas, esse é o primeiro vídeo que você vê aqui sobre essa série, saca só. Já tem uma página inicial aqui para você poder trabalhar. Tem a parte de login, né? Onde você tem também o clique de esqueceu a senha. Tem login com o Google, login com o GitHub, a parte de cadastre-se para você poder se cadastrar com usuário e senha. Uma coisa bem bacana aqui é que dentro desse repositório a gente também já tem verificação de e-mail. Então, quando você se cadastra, o usuário recebe um e-mail que tem que clicar lá no e-mail para verificar o usuário e o e-mail para dar mais segurança. E aí ele pode logar dentro do SaaS, do Starter Kit. E aí você pode se conectar e, além disso, depois de você se conectar, você pode habilitar a autenticação de 2 fatores, onde a gente gera um código de 6 números para você poder logar. Tá? Mudança de senha, como eu falei, tem a parte Light and Dark também. E o que eu vou falar hoje para vocês é essa brincadeira aqui. O que a gente fez, pessoal? A gente desenvolveu em uma live do zero, letra por letra, código por código, esse form multi-step, esse processo guiado com TypeScript e React para a gente utilizar tanto em aplicações React, se você quiser copiar e colar o código, ou aplicações Next, que é esse Starter Kit aqui. Qual que foi a ideia geral desse Starter Kit, pessoal? Ou melhor, dessa funcionalidade do Starter Kit? A gente sabe que quando a gente precisa desenvolver um produto, um software, normalmente a gente tem que ter uma experiência ótima para o usuário, para a gente poder manter esse usuário aqui e a gente fidelizar o usuário. Para isso, o que você muitas vezes precisa fazer? Guiar o usuário numa determinada tarefa, numa determinada execução. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, a gente tem um exemplo aqui no qual a gente guia ele por 3 passos para a gente poder criar uma campanha ou criar um produto ou criar um evento, que seja. E qual que é o pulo do gato aqui? É super genérico. Utiliza Chat-CNY como formulários, como componentes de formulário, React Hook Form, né? E a gente utiliza a Zod. Mas o pulo do gato aqui, durante o desenvolvimento, e o desafio que a gente fez junto durante a live, foi basicamente criar um formulário super genérico, onde você possa basicamente definir o teu form total de forma genérica, e como se você estivesse criando um formulário utilizando o React Hook Form e definir os passos e os dados que você coloca em cada passo. Então, na live que eu vou deixar depois no final do vídeo, na live, galera, eu não gosto de dizer aula, é um compartilhamento de possibilidades e entendimento para quem assistir de TypeScript, tá? Então, assim, a comunidade está bem feliz aí com o resultado aqui, muito bem positivo. E agora a gente vai dar uma olhada aqui no código live. Então já sabe, pessoal, é entrar aqui, deixar a estrelinha,
ativar as notificações, me seguir no GitHub, obviamente nas outras redes sociais. E, obviamente, se você já está assistindo aqui, deixa o like e se inscreve, tá? Não custa nada. Agora, olha só, pessoal, o que acontece? Aqui a gente já tem um exemplo, né? Onde a gente tem os exemplos aqui para, de repente, você fazer autorização client, server, etc. Para a parte de autorização, que a gente utiliza o OffJS versão 5. E aqui está o Multi-Step Form. Eu vou clicar aqui. Olha só, pessoal, ele entra aqui. E o que acontece? Ele está pequeno, mas a gente deixou tão genérico que basta você colocar algumas classes e ele vai se adaptar com essa parte, tá? Então, assim, toda essa brincadeira aqui, você pode deixar ele com a sua carinha, tá? Essa é a parte importante. E aí o que acontece? Ó, se eu clicar em próximo aqui, ele já faz uma validação e aí eu posso colocar campanha campanha Developer Deck 101, beleza? É a campanha, vá assistir a live, tanto no YouTube ou na Twitch, você escolhe o melhor lugar para você, tá? Aí, como ele já validou, clique em próximo. Vou voltar. Posso mexer. Clique em próximo. Como eu falei, aqui a gente deixou a casca bem básica. Essa é o básico. Adicionando algumas classes aqui, ele fica com a sua cara. Aqui eu posso colocar Bruno Killian aqui. Próximo. E aí, pessoal, HTTP, por exemplo. E aí a gente pode colocar github.com/dev-deck101. Beleza, pessoal? Aí, o que acontece? Quando eu finalizo aqui, pessoal, ele basicamente captura as informações, tá? E chama uma função customizada sua de onSubmit para poder salvar as informações aqui. Vamos dar uma olhada no código aqui, pessoal. Olha só, a primeira coisa que você tem que dar uma olhada quando a gente criar os códigos, se você quiser dar uma olhada como funciona, normalmente a gente está nos types. Os types definem a engenharia e a arquitetura de como a gente está montando essa funcionalidade, tá? E aí, pessoal, olha que legal. Aqui eu tenho o Multi-Step Form e eu vou clicar em Index, beleza? Se você olhar aqui, o que a gente tem? A gente tem basicamente, deixa eu aumentar aqui, algumas disponibilizações aqui do React, Dispatch, Set State Action para a gente definir uma ação, né? E a gente tem algumas coisas que a gente pega do React Hook Form para a gente poder criar, digamos assim, essa customização, tá? Que a gente utiliza para a gente poder trabalhar com um formulário multi-step. Aqui a gente cria um form e aqui, ó, já começa a brincadeira toda, porque a gente define o tipo. Beleza, pessoal? Olha só, a gente define o tipo aqui, e aí a gente tem o ID, label, quais que são os campos daquele passo específico que você está usando e qual que é o form que você vai carregar, beleza? E aí aqui a gente tem um type aqui, use multi-step form type options, e aqui a gente tem um generics também que a gente estende o field values. Se por acaso você não manja de TypeScript ou não manja de generics, galera, eu explico cada escolha no vídeo da live que eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Aqui a gente define o esquema também genérico, e aí algumas informações, né, para a gente setar qual que é o passo atual, né, porque a gente está andando num formulário, quais que são os retornos e qual que é a minha função depois customizada para a gente poder submeter o formulário, tá? E aí eu exporto isso aqui, tá? Bacana, a gente tem os tipos muito simples, né? Nada de mais, né? Só tem TypeScript generics ali. E aí a gente tem ali na lib aqui, pessoal, no Multi-Step Form, a gente tem o index aqui. E aqui é um pouco do que a mágica, onde a mágica acontece pensando em lógica, tá? Primeira coisa aqui, tá tudo documentado aqui o código. Então você tem uma função de falar assim, construa meu multi-step form, tá aqui o meu tipo e tá aqui as minhas options, beleza? Aqui, o que eu faço? Eu crio um contexto genérico
eu crio um provider genérico, defino uma função de useState só para o passo atual do form, construo o form aqui e retorno um provider. Olha a simplicidade disso aqui, tá? Quando a gente olha, fica meio, nossa, o que é isso, né? De novo, pessoal, tem bastante generics aqui, porque a gente tomou um banho de generics aqui para a gente conseguir fazer com que ele tivesse uma experiência de desenvolvimento, né? Para você poder customizar e para você utilizar ele em qualquer lugar, em qualquer funcionalidade, muito grande. Então, o que acontece? Ele vai estar super genérico aqui. Opa, passando aqui para lembrar você de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, óbvio, deixa os seus comentários aí. Valeu, bora pro vídeo. O que acontece? Eu tenho components, desculpa, vamos nos hooks antes, tá? Eu tenho um hook também multi-step form aqui. E no hook, pessoal, ele tem as funções que a gente vai precisar aí se a gente estiver brincando com o nosso formulário, se a gente precisar acessar funcionalidades dele, tá? Então, o que acontece? O nosso hook, ó, ele também é genérico aqui, tá? Então, eu consigo utilizar um contexto genérico para ele também. E aí, pessoal, olha só, número de passos é uma função para passar para o próximo passo, uma função para a gente voltar para o passo. Então, quando a gente vem aqui, clica em anterior e próximo, a gente está utilizando essas funções do hook. Tem o go to step, tá? Aí a gente vê se é o primeiro passo, se é o último passo do formulário, porque se vocês olharem aqui, ó, próximo, anterior, quando chega no último passo, ele já tem o botão finalizar que vai chamar a nossa função. Eu tenho o label do current step, né? Porque se você olhar aqui, a gente tem os labels aqui dentro do formulário. E a gente tem uma função de onSubmit aqui, que basicamente faz a nossa chamada de função, né? Se é o processo final, se é o passo final, ou ele faz um next step. Eu tenho também um submit error handler, que basicamente a gente utiliza essa função aqui para a gente tratar os erros que acontecem entre os passos. Por quê, pessoal? Porque lembra que eu falei no começo do vídeo que eu queria definir um processo, um formulário, e na hora que o desenvolvedor quando ele for desenvolver o formulário, fazer a inicialização do formulário, a gente quer uma experiência boa. E quando a gente utiliza Zod em um form único, o Zod dispara todo a validação de uma vez só. E aqui a gente trata isso para garantir que eu possa ir passando e faça uma validação final e faça só uma validação final, tá? E aí eu tenho todos os labels aqui, né? Eu tenho também um current form aqui que ele mostra qual que é o form atual que eu estou utilizando aqui, né, para carregar. A gente está utilizando o Framer Motion também, vocês podem ver que a gente tem algumas movimentações no form e a gente retorna esse hook. Show de bola! Aí, pessoal, olha só. O que acontece? Eu tenho uma constantes aqui de Framer Motion que só define, tá, o motion. Tá? Toda essa validação, se você olhar do lado esquerdo aqui, ó, nos labels, você pode ver que também tem, ó, uma movimentação e uma animação ali dentro também. Então, tá tudo definido aqui em constantes, beleza? Aí, pessoal, olha só, eu tenho components. Nos components, o que acontece? A gente tem o Shadcn UI, e como ele é um multi-step form baseado em um Shadcn UI, dentro de UI eu criei uma pasta extension aqui, e quando eu abro aqui, pessoal, eu tenho três coisas basicamente. Um navbar, um multi-step form e um multi-step nav buttons, que vamos lá, navbar do lado esquerdo, ou quando a gente diminui aqui, ó, ela pula para cima, ó. Então é mobile first. Aí eu tenho o multi-step nav buttons, que são só esses botões aqui que fazem a brincadeira toda do formulário, e tem o multi-step form. O multi-step form, pessoal, olha só, nada mais é, pessoal, do que
uma definição de multistep form, que eu uso o hook para pegar o form e eu adiciono o form geral aqui dentro, tá? Com as informações. É a casca do form, tá? É a casca do form. Você não vai precisar mexer aqui se você não quiser, beleza? Aí você tem o Multistep Nav Buttons. Olha só, pessoal, o Multistep Nav Buttons, e se você perceber, ele também é uma função totalmente genérica do Multistep Form Options aqui também, e eu explico de novo tudo no vídeo, para que ele seja totalmente genérico. E aqui eu tenho só as chamadas dos botões aqui com as funções que ele vai executar, como por exemplo, Previous Step, tá? Ou mostrar o label de finalizar ou de próximo, beleza? E aí a gente tem também a Navbar, que basicamente faz a navegação lá do lado esquerdo dentro dos labels, tá? E agora vamos mostrar a experiência para você construir o form. Por quê? Porque tudo isso aqui é o que acontece por detrás das cortinas. Onde o show vai começar aqui, pessoal, é na parte de você implementar o teu form. Dentro de app, eu tenho um exemplo aqui, ó, pasta example, e eu tenho aqui o multistep form. Eu venho aqui, olha só, eu tenho uma page. Se você olhar a page, pessoal, ela é super simples, tá? Eu só carrego um componente chamado multistep campaign, que nada mais é, pessoal, do multistep campaign que está nessa pasta underscore components. Tá? Se você não manja o que é o underscore aqui, a gente tem também uma masterclass gratuita, é uma playlist aqui no canal também completa de Next.js. E a gente tem o que no Multistep Campaign? A gente tem o provider, que eu já mostrei lá por detrás dos panos aonde a gente vai criar ele, né? Ó, volta aqui, ó. Opa, deixa eu mudar aqui, antes que eu chegar aqui. Eu tenho o provider e tenho o campaign form. E aqui a gente tem o Multistep Form, o Multistep Navbar e a gente tem o Current Form também que a gente pega do Use Multistep Form, tá? Tá, mas beleza, essa é a montagem do formulário. Como você pode ver, você tem acesso a você passar class names, etc, para você poder deixar ele com a sua cara. Mas toda brincadeira, pessoal, isso aqui, ó, é basicamente copiar e colar, tá? O único lugar que você precisa prestar atenção, pessoal, é no Multistep Campaign Config, beleza? Lembra que eu falei que é definir o Multistep Form igual a um React Hook Form? Você faz? Então, olha só. Qual que é o passo 1? O passo 1 é definir todos os campos do formulário. O que eu quero dizer com isso? Tudo que está em campanha, administrador e página. Tudo que tem aqui, ó, todos esses campos a gente tem que definir, beleza? Aí, olha só. Eu coloco o name, owner, URL, coloco os tipos aqui, nada demais, se você já trabalha com Zod, se você já trabalha com React Hook Form, é isso aí. Aí a gente tem o Form Type. Normalmente todo mundo utiliza assim. Eu gosto de criar tipificação, eu criei a tipificação aqui com o que a gente definiu no esquema, beleza? Aí a gente tem o quê? Tem o Initial Form Data. Quando a gente inicia o formulário, a gente coloca essas informações aqui. Obviamente, se você quiser carregar essas informações com alguma informação, você poderia fazer, por exemplo, um fetch, poderia usar uma server action, etc. Aí o que acontece? Você define qual que é a tua função final. Quando você chegar aqui no último passo, quando você clicar em finalizar, o que eu quero fazer com todas as informações do formulário? Aqui eu estou fazendo o console log, né? Mas você pode, de novo, chamar uma server action, você pode chamar um fetch, uma API, etc. Beleza? Faz o que você quiser com a informação, tá? Aí, pessoal, o que eu faço? Eu defino quais que são os passos do formulário, beleza? Quais que são os passos do formulário? Como você pode ver, campanha, administrador e página. Campanha, administrador e página. Então, eu dou um ID aqui, se eu precisar usar o ID. Eu tenho o label, né, que aparece ali do lado. Eu tenho uma definição de form. E eu tenho uma definição de fields, tá? O que é a definição de form? Para cada formulário que você for adicionar, você pode deixar ele com a cara que você quiser. Então, eu tenho, ó, step 0, 1, 2. Aqui o 0 eu não estou usando agora, mas vou pegar o 1 aqui, ó. Pessoal,
é uma definição de formulário e a única coisa que você precisa fazer aqui, pessoal, é o quê? É utilizar o useFormContext dentro do seu componente e utilizar ele para adicionar aqui os componentes. Olha só, é tudo igual, basicamente, tá? É só criar os forms aqui, os campos que você quiser e utilizar o useFormContext, beleza? Aí, olha só, deixa eu entrar de novo aqui na configuração. Aí o que eu faço? Aqui eu passo qual que é o formulário, ele vai mostrar. E aqui eu digo quais que são os campos, tá? Esse filtro ele serve para duas coisas. Um para dizer quais são os campos do formulário, né? Na verdade você define aqui no teu step, mas define só quais os campos que você quer validar naquele passo existente. E o mais bacana aqui também, pessoal, olha só, eu defini aqui os campos e olha isso. Eu tenho o autocomplete aqui de todos os campos do formulário para você não errar também. Mostrei tudo isso na live, beleza? Então, depois que você construiu como que você quer os teus forms, você tem o Initial Form Options, né? Que aí a gente passa o esquema, o passo inicial que você quer, passa uma função vazia aqui de setCurrentStep, porque depois a gente utiliza ela lá no nosso no Form Hook. E aí Forms e Save Form Data e tá aqui o seu formulário. Beleza? É só isso, pessoal. Por isso que a gente definiu aqui, depois aqui no page, a gente tem o Multi-Step Campaign, tem o Provider, tem o Campaign Form aqui. E basicamente a gente utiliza esse config para você utilizar aqui. Eu uso 2, 3 componentes, obviamente. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai criar uma página, ela vai ter outras informações. Mas o importante é que, ó, eu gosto de criar um arquivo config, mas esse arquivo config podia estar lá na tua página também, toda a configuração, se é assim que você faz. Eu gosto só de separar a inicialização aqui e exportar para utilizar lá. Agora, deixa eu mostrar uma surpresinha para vocês, agora que vocês já viram aqui. E vocês já devem ter percebido nos códigos ali. O que a gente está fazendo nas lives da semana agora? A próxima funcionalidade do Starter Kit. E a próxima funcionalidade do Starter Kit é um construtor de website, um construtor de hot pages, um construtor de páginas, drag and drop, no code. Na verdade, a gente está codificando, mas quem for usar é no code. Para quê? Porque quando a gente cria um SaaS, pessoal, a gente está criando um SaaS para prover funcionalidades. A gente está fazendo um SaaS para vender produtos físicos ou digitais. A gente está fazendo um SaaS de marketing. A gente pode criar campanhas. A gente pode estar fazendo um SaaS de eventos, a gente pode criar evento, consultas, etc. E o que acontece? Qualquer coisa que você pode criar no SaaS com essas funcionalidades aí, você provavelmente vai querer expor isso para fora. Se você está trabalhando, por exemplo, num CRM, o SaaS é um CRM para algum tipo de nicho específico, você vai ter uma hot page para você capturar leads, não vai? Se você está trabalhando com eventos, uma página de cada um dos eventos que você está gerenciando. Ou se você está criando um produto digital, você vai ter um hot page para o cara poder comprar o produto digital ou para ele entrar e saber o que é o seu produto. Então, aqui no Website Builder, olha só, pessoal, a gente está criando o quê? Um construtor de páginas totalmente do zero, sem biblioteca alguma, para você poder criar os seus componentes que você quiser, como componentes como Hero, como componentes de depoimentos, como features, como, de repente, o processo guiado, multi-step form, aqui também. Você pode criar esses componentes aqui e aí você vai poder fazer o quê? Arrastar os componentes para cá, né? E aí, obviamente, você vai poder clicar nele, vai poder editar aqui o componente, vai poder fechar aqui, adicionar outros componentes aqui. E galera, vai poder fazer preview, vai poder salvar, vai poder publicar, vai poder olhar em diferentes dispositivos como desktop, como tablet, como celular. E a gente vai fazer vários outros componentes aqui. Tá aqui a brincadeira. Vou deixar
o quê? As lives que a playlist, na verdade, inteira disso. E vou deixar a live que eu mostro como desenvolver um Multistep Form do zero para você aprender de montão Next.js, React, principalmente TypeScript e React Hooks. Te vejo lá. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações,